para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje a gente está recebendo a Patrícia. A, a Patrícia, eu vou pedir para todo mundo desligar os microfones, pessoal. Tá dando interferência. A Patrícia tem graduação, mestrado e doutorado em educação especial pela UFSCar. Atua na educação básica, no ensino técnico e tecnológico, no Instituto Federal da Bahia, é isso, Patrícia? Instituto Federal Baiano, é uma briga. E... São dois. São dois? Desculpa, Sim. não sabia. Líder do grupo de pesquisa, né, em educação especial. E hoje ela vem falar para a gente sobre o currículo funcional, né, que tem tudo a ver com a nossa realidade, sobretudo com os alunos aí que já estão adolescentes para jovens, né, os adultos também. A gente sabe quantas AVPs e AVDs aí participam do nosso cotidiano, do nosso trabalho, né? Então, que a gente possa aproveitar o tempo, aproveitar o aprendizado, né? A gente conversou, eu conversei com a Simone, e a partir de hoje, sempre que a gente tiver uma formação online, a gente vai estar gravando, e depois a gente vai estar disponibilizando o link para vocês acessarem, e também com a intenção de construir um acervo, né, para a PAI, para a gente poder ver quantas vezes a gente precisar e quiser, né, e que isso fique registrado, porque são pessoas, assim, com uma formação bem diferenciada, né, que tem muito a contribuir, a gente precisa valorizar isso. A Patrícia está com a gente de forma voluntária, né, então eu queria agradecer, Patrícia, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua prontidão, viu? Aqui a gente está reunida a educação infantil, o ensino fundamental, o bloco do autismo e o profissionalizante. A diretora não pôde estar, que ela faz parte do conselho de educação aqui da cidade, ela teve reunião, e a Lidiane, que é coordenadora também, também não pôde estar hoje. Então, a Aline está aí, que é a coordenadora do autismo, a Ada é coordenadora do profissionalizante. E os demais são professores, né, colaboradores aí da instituição. Então, fica à vontade, viu? E aí, no finalzinho, se alguém quiser falar, pontuar, perguntar, aí, se der para deixar uns minutinhos, a gente vai vendo a melhor maneira de conduzir. Mas fica à vontade. Maravilha. Se alguém quiser interromper também, pode interromper. Enquanto eu estiver falando, quiser fazer alguma contribuição, alguma coisa, a gente vai conversando. Bom, então, Gabi já me apresentou, sou daí de pertinho de vocês, sou nascida e vivi aí em Descalvado, próxima aí de São Carlos, faz 3 anos, está encaminhando para 4, que eu vim para a Bahia, então passei no concurso e estou aqui atuando no Instituto Federal, no AEE, então é uma área importante que não tem em todos os locais aí, e eu também trabalho um pouquinho do currículo funcional aqui no Instituto. Mas, basicamente, o que eu vou falar aqui com vocês, eu tenho uma prática nas APAES, meu começo, então eu escolhi a educação especial, então, quando eu tinha 4, 5 anos. Tem vários vídeos, então, minha mãe foi da direção da APAE, minha avó era voluntária da APAE de Descalvado, e eu ia lá Nossa. dentro, então, enquanto criança, a gente não para na sala onde eles estão, né? A gente vai zanzar. Então, eu ficava nas salas, eu convivi, cresci, e eu fiz pesquisa com os estudantes da PAI que eu cresci ali convivendo. Então, são essas pesquisas que eu vou mostrar para vocês também no final, para mostrar que o currículo funcional dá certo. Vocês devem ter tido contato do modelo de PEI, que a Federação das APAES fez, então eu também participei dessa elaboração do modelo de PEI das APAES de São Paulo. Eu, Gabi Tanus, um pessoal aí grande que fez o PEI, mas eu estava ali auxiliando, então nunca atuei
na FAI, porque logo depois que eu saí da licenciatura eu já passei no concurso, mas sempre fiz pesquisa dentro das APAES e palestras, enfim, todas as palestras de PEI que tiveram entre 2016 e 2017, fui eu que ministrei naquela época. Então, se alguém esteve presente, vocês já me conhecem dali. Então, hoje a gente vai vir falar do tema que eu pesquisei pelo menos 10 anos aí na Federal. Então, foi um tema que eu me apaixonei ali na licenciatura, conheci pelo Centro Sullivan. Então, quem não conhece aí, perto de vocês tem o Centro Sullivan de Ribeirão Preto. Então, é uma instituição que pega de cabo a rabo aí o que o currículo funcional traz, o que Leblanc, enfim, as autoras principais, e aí eles aplicam, assim como vocês nas APAES, né? Então, são as duas instituições aí que a gente tem como modelo do currículo funcional e que a gente está se adaptando. Então, não é algo fácil de colocar em prática, mas que a gente precisa ir revendo. Eu vou passar para vocês alguns novos conceitos também, que eu até perguntei para a Gabi, eles já tiveram alguma palestra, algum momento para ver as novas definições, né? Então, de deficiência intelectual, de autismo, porque quando a gente vai para o currículo funcional, a gente precisa entender, né, de onde a gente sai, porque antes era muito a questão do diagnóstico clínico, o que vocês devem ter no protocolo dos alunos também é muito só o CID, então acaba ficando muito ali só na parte clínica e a gente não pensa no funcional, então acaba parando por aí. Então, para iniciar, eu trouxe a deficiência intelectual, né? Então, a definição que eu utilizo, que é embasada na Associação Americana, na IDD, e no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, são as duas últimas, né, definições. A gente tem o CID-11, que está chegando aí no Brasil também, e está vindo nessa perspectiva também. Então, os novos laudos dos novos alunos que vocês receberem, que vão ter diagnóstico por agora, provavelmente já venham nessa definição. Então, a deficiência intelectual, ela tem os déficits em funções intelectuais e no funcionamento adaptativo. Então, para diagnosticar, além da questão do teste de QI, a gente precisa ter o diagnóstico também do funcionamento adaptativo. E nada mais é que vai nos auxiliar depois a fazer o currículo funcional natural, a pensar nas adaptações. Por quê? Porque vão ter os 3 domínios, então domínio conceitual, social e prático, e aí com essas habilidades, a gente sabendo qual o apoio que esse estudante precisa em cada um desses domínios, a gente consegue preparar de forma funcional. Então, por isso que é importante a gente saber dessa definição, e a gente vai passar um pouquinho pela avaliação que chega, né, para a gente conhecer os apoios que eles precisam nesses domínios. Então, o domínio conceitual é aquele que abarca todas as habilidades acadêmicas, então começando na memória, na linguagem, na leitura escrita, aquisição de conhecimentos, situações problemas, então, situações problemas da vida mesmo. Então, se eu estou na rua, começa a chover, o que é que eu faço? Eu fico parada ali, eu vou para algum lugar, me abrigar? Então, é esse tipo de situação problema que a gente fala aí, né, no conceitual. O domínio social, então, se eu tenho habilidade de comunicação, e a comunicação não é só responder o que estão me perguntando, então, eu tenho a habilidade de fazer pergunta, eu tenho a habilidade de mostrar o que eu estou sentindo, então, a gente vê déficits, esses déficits também nos estudantes com deficiência intelectual. E o domínio prático, que é a aprendizagem e a autogestão em todos os cenários da vida, desde os cuidados pessoais até as responsabilidades profissionais. Então, os estudantes com deficiência intelectual, eles também podem trabalhar, eles também podem estudar, eles também podem namorar, então, podem controlar o dinheiro. Então, há interferência no áudio de alguém. Então, a gente precisa pensar nesse domínio também. E esses déficits normalmente aparecem no período do desenvolvimento, que é ali até os 18 anos. Então, é nessa idade que vem o diagnóstico da deficiência intelectual. Nós temos 5 dimensões, né? Então,
todos nós temos essas 5 dimensões. Quem não tem nenhuma deficiência consegue, né, com algumas dificuldades, mas dificuldades ali tranquilas que a gente vai aprendendo, consegue perpassar nessas 5 dimensões. Os estudantes com deficiência intelectual já têm algumas questões específicas em cada uma dessas 5 dimensões que precisam de apoio. Então, habilidades intelectuais, comportamentos adaptativos, alguns têm questões de saúde, então, tem outra deficiência junto, então, a gente também precisa pensar nisso quando for lá preparar a atividade. A questão de participar, então, se consegue participar, se consegue entender como que ele vai se engajar numa atividade, qual que é o seu papel ali naquela atividade. E o que também nos ajuda muito no funcionamento individual é o contexto. Então, por isso que a gente fala, esse aluno tem uma família que ajuda, esse aluno tem uma família que apoia, que leva nos atendimentos. Então, mesmo ele tendo a mesma deficiência do outro que não tem uma família que ajuda, não tem uma família que não acompanha, que tem um contexto social inapropriado, né? Então, a gente vê com a mesma deficiência, com a mesma idade, a gente vê desenvolvimentos bem diferentes. Então, o contexto, ele influencia muito, tanto nas nossas vidas, né, quanto principalmente na vida dos estudantes aí com deficiência intelectual. Então, eles precisam dos apoios. Então, pelas habilidades deles estarem, né, com déficits, de acordo com o que a sociedade pede, né, de acordo... A gente tem um padrão aí de como a gente precisa se comportar, como a gente precisa agir, o que a gente precisa fazer com cada idade. E aí, como eles têm esses déficits, eles precisam dos apoios. E essa parte chave agora, né, da nova definição, que antes a gente conhecia, ele tem deficiência intelectual leve, ele tem deficiência intelectual moderada. Era assim que a gente chamava. E agora, a gente já não foca mais na gravidade da deficiência, a gente foca no tipo de apoio que ele precisa, quanto de apoio ele precisa. Então, o foco agora está no contexto. Então, qual apoio que esse estudante vai precisar? Então, claro que dá para fazer um paralelo, tá? Então, dá para a gente pegar aqui e colocar leve, moderado, severo, profunda, que são 4 também. A gente acaba fazendo esse paralelo para ficar mais fácil de entender, mas agora de acordo com o apoio. Então, a gente tem aquele estudante que ele precisa de apoio intermitente, que é um apoio mais episódico. Então, em alguns momentos, né, ele vai precisar, mas é uma duração limitada, depende ali do ciclo de vida que ele está. Então, às vezes ele precisa quando criança, mas depois ele já consegue acompanhar, ou às vezes ele vai precisar só quando ele cresceu ali, está no ensino fundamental, ou já é uma criança maiorzinha, ele vai precisar desse apoio intermitente. Normalmente, os estudantes de apoio intermitente e de apoio limitado são os que vão para a escola comum. Então, são os que conseguem a inclusão na escola comum. Já os estudantes com apoio extensivo, amplo e com apoio permanente são o público de vocês. Então, são o público que chega nas instituições especializadas. Os demais normalmente vai para um atendimento, para um AEE, nas instituições, mas eles estão nas salas comuns. O apoio limitado, ele é aquela pessoa que precisa de apoio para um treinamento. Então, ele vai entrar no trabalho, ele precisa de 1 mês de treinamento e depois a gente vai tirando o apoio aos poucos. Então, isso é, né, duração contínua por tempo limitado, mas não é intermitente, não é algo que vai e volta, vai e volta. Depois, o apoio contínuo, né, que também é extensivo, amplo. Então, é aquele estudante que precisa de apoio diário. Então, em pelo menos uma área daquelas que a gente falou agora, daqueles domínios, né? Então, ele precisa de pelo menos uma área a longo prazo. Então, é algo que normalmente dura a vida toda. E nós temos os estudantes com apoio permanente, que são aqueles que precisam de apoio constante e intenso em muitas áreas, normalmente na maioria das áreas que a gente passou até agora, e também não tem um tempo.
E também é um apoio que precisa de maior intromissão, normalmente a gente precisa dar um apoio físico, então são esses estudantes que entram aqui. Então esse é o público, né, de vocês, esses dois últimos que ficam nas instituições especializadas, e por isso que a gente vai trabalhar o currículo funcional, porque a gente entra com atividades de vida diária, com atividade de vida na comunidade, então são pessoas que precisam desse trabalho também, dessas áreas que às vezes a gente acha que é lógico o aprendizado. Ah, mas ninguém ficou ali nos ensinando, porque para você colocar a água no copo, você vai abrir. A gente aprende vendo. Muitas coisas a gente aprende ali vendo com nossa mãe, vendo ali em casa, e ninguém pega na nossa mão, vai lá nos ensinar, ninguém a conversar, a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo. Mas os estudantes com deficiência intelectual, eles precisam desse apoio também. E o outro público que se beneficia com o currículo funcional é o transtorno do espectro autista. Também é um diagnóstico que muda sempre, né? Então, cada manual que sai vem uma novidade, mas essas 3 variáveis estão em todos eles. Então, são pessoas que têm déficits na comunicação social, na interação e têm padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, independente da definição que a gente usar, a gente vai ver essas 3 coisas muito presentes. Então, quem trabalha aí no setor do autismo, todos os estudantes vão ter aí essas 3 variáveis, algumas com pouco, outras com mais, alguns são não verbais, então também depende aí da realidade de cada um. E nós também temos 3 definições. A do CID-11 eu não coloquei porque está vindo agora para o Brasil. No CID-10 a gente via o autismo dividido em vários tipos, né? Inclusive síndrome de Rett, outros transtornos, síndrome de Asperger. Isso diminui quando a gente passa para o DSM-4, e quando vem no DSM-5, eles tiram todas as síndromes, todos os tipos de transtornos aí, e colocam só nível 1, nível 2 e nível 3. Nos facilita ver assim, e a gente consegue compreender melhor. Então, o nível 1 vai mais ou menos do mesmo jeito que a gente pensa a deficiência intelectual, só que aqui, ao invés de 4, eles dividiram em 3 níveis. O nível 1, então, é aquele que exige apoio, mas em situações específicas, nas dificuldades gerais, então, normalmente na leitura, na escrita, mas são estudantes que chegam também, né, são incluídos, chegam nas escolas comuns. O nível 2, vai cair o Meet, né? Daqui 10 minutos. O nível 2 exige apoio substancial, então é aquele que necessita de apoio na maioria das situações, por um longo período, mas não em todas. E o nível 3 é aquele que precisa de apoio em todas as atividades que ele for realizar. Então, essa é a diferença aí dos 3 níveis de autismo. Pessoal, ainda tem microfone aberto. Tá dando interferência. Alguém que está na rua, parece. Desculpa, Patrícia. Tranquilo. Então, quando a gente pensa no currículo funcional, a gente vai pensar basicamente essa tabela aqui. Então, a gente tem as habilidades das pessoas com deficiência intelectual, com autismo, e elas estão em desajuste com as características do meio que a gente vive. Então, a gente tem padrões para se comportar em determinados locais, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer em determinados locais, e isso eles têm dificuldade. Então, por isso que eles precisam das redes de apoio. Então, as redes de apoio deles são a família e principalmente nós professores, né? Então, são as 2 principais redes de apoio desses estudantes. Claro que alguns têm condições de colocar em outras pessoas, mas é basicamente isso. Então, são os professores, os profissionais da saúde, né? E a família. E o foco é fazer com que eles aprendam essas atividades funcionais. Então, a gente normalmente começa pela atividade diária, depois o ideal é que vá para as outras áreas também. Então, a gente vai ver as áreas aí do comportamento adaptativo,
para não ficar só na vida diária. Então, a gente quer que seja uma pessoa que se envolva, participe, interaja, seja incluído no meio em que ele convive. Então, seja uma pessoa que possa ir num restaurante, que possa ir em algum local com a família, que a gente possa fazer um passeio na instituição. Então, esse é o ideal, né, que a gente quer para os estudantes que a gente trabalha. Por isso que o foco não pode ser só nas atividades de vida diária. E quando a gente vai montar o currículo, a gente monta o que a gente chama de programa de ensino ou planejamento de ensino, cada lugar chama de um jeito, falando de desenvolvimento, enfim. A gente precisa começar com uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial vai nos dar uma base do que aquele estudante já sabe, quais são as especificidades dele. Com isso, a gente vai conseguir definir os objetivos, selecionar a atividade. Então, eu vou mostrar para vocês a escala que a gente utiliza na avaliação, para a gente poder selecionar a atividade a partir dela, e aí começar a definir procedimentos de ensino, procedimentos esses que precisam ser embasados no currículo funcional natural, e aí vem a implementação do programa, com uma avaliação que precisa ser contínua. Então, eu não posso só avaliar no início e depois deixar para ver lá no final do ano se ele conseguiu aprender aquilo que eu queria que ele realmente aprendesse. A avaliação desses estudantes precisa ser diária. Então, precisa ser algo que eu vou anotando, olha, evoluiu nisso. É um relatório mesmo que a gente precisa ter desses estudantes. Por quê? Primeiro porque me permite, se eu estiver errando ali no procedimento de ensino, me permite mudar. Então, muitas vezes, a gente pensa que a gente está fazendo o melhor método de ensino, que é o melhor ali para o estudante, é o que a gente pensa, a gente vai na maior das boas intenções, a gente prepara o material, e aí chega lá, o estudante não se adapta com aquilo que a gente fez. E aí a gente vai ficar batendo na mesma tecla? Não adianta. Então, até Leblanc, né, fala que o erro, né, 99% das vezes está no ensino. Então, se a gente não tem a aprendizagem do estudante, a gente precisa modificar o ensino. Então, ela é a precursora do currículo funcional e ela nos traz isso, que a gente precisa ir se adaptando conforme as especificidades dos estudantes. E aí vem toda a reavaliação das necessidades de apoio, quando a gente vê que ele já chegou aí, eu uso 80%, 75% de independência naquela atividade que a gente está ensinando, e aí a gente reavalia e vai de novo, né, um novo ciclo, ensinar uma nova atividade, e aí tudo de novo. E para nos auxiliar, então, a avaliar o comportamento adaptativo e ter uma base de fazer esse planejamento e conseguir programar o ensino, hoje a gente tem a avaliação da intensidade de apoio, que é a escala CIS. Vocês provavelmente já devem ter tido contato com a escala. Eu sei que tem uma equipe de São Carlos coletando aí também. Então, a Federação das APAES também nos auxiliou muito, e é ela que vai publicar a escala CIS aqui. Então, vocês vão ter esse instrumento gratuito aí nas APAES. Então, é um instrumento que vai servir para vocês aí muito. Então, ela ajuda muito a gente a planejar. O intuito dela principal não era esse, mas depois que ela foi sendo colocada em prática, então que viu-se que dá para planejar por meio dela, virou como se fosse o segundo tripé ali da escala, virou a questão do planejamento mesmo, de reavaliar. Então, ela é uma escala muito boa e que a gente não tem outra, então, para medir o apoio. A gente já tem a escala CIS adulto, que aqui já está quase validada no Brasil, faltam poucos casos para a gente conseguir validar e realmente publicar, mas a APAE sempre teve livre acesso por conta da parceria com a Universidade Federal de São Carlos, e a APAE também está em parceria com a escala CIS Criança, então são com os pequenininhos, que esse instrumento começa a partir dos 16 anos, o que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente já está fazendo a tradução, eu também estou no grupo de tradução da escala CIS Criança, então logo menos a gente vai ter para os menores também.
então que começa lá é, até os 15 anos e 11 meses. Então, se eu não me engano, é dos 5 até os 15 anos e 11 meses. Então, já ajuda bastante. E é um instrumento legal porque qualquer um pode aplicar, então não tem só o profissional da saúde, só o psicólogo. Então, qualquer professor pode fazer a aplicação desse instrumento com a família, com o estudante. Então, isso é legal, ele abrir e dar essa abrangência para nós, enquanto professores, poder fazer essa aplicação também. A escala é dividida em 3 partes, então a primeira e a segunda parte, elas vêm avaliar a necessidade de apoio nas diferentes áreas aí do comportamento adaptativo. Na primeira parte, atividade de vida doméstica, vida comunitária, aprendizagem ao longo da vida, emprego, saúde e segurança e sociais. E na seção 2, ele coloca como suplementar, que é a escala de proteção e defesa. Vocês vão ver na hora que eu passar nas atividades, que são atividades que normalmente a gente não trabalha com esse público. E depois da CIS que eu vim pensar, tipo, poxa, realmente dá para trabalhar muito mais coisas, que a gente fica muito ali na atividade de vida doméstica, na atividade de vida comunitária, e aí tem outras áreas que a gente também pode trabalhar. E por último, a seção 3, que aí vem avaliar a questão do apoio médico e comportamental, que são necessidades que acabam interferindo também na deficiência e que fazem com que esse estudante precise de mais apoio. São 3 variáveis da escala, então, tipo de apoio, frequência e tempo diário, então, com isso que a gente chega na escala, né, na necessidade de apoio que esse estudante precisa. Cada uma das partes, então, a gente vai medir cada atividade, o tipo de apoio, a frequência e o tempo. É uma escala que demora a aplicação, então vai de 1h30 a 2 horas para quem já aplicou ou para quem já respondeu. Então, a gente leva como uma conversa, vai vendo o que esse estudante precisa. Então, atividade de vida doméstica tem todas as questões dos cuidados pessoais, de utilizar o banheiro, a questão da comida. Atividade de vida comunitária, já entra a questão do deslocamento, das compras, se ele frequenta, se ele consegue interagir na comunidade. Atividade de aprendizagem ao longo da vida, então já entra um pouquinho do que vocês fazem aí na sala de aula também. Então, competências acadêmicas funcionais, que é a questão da leitura, que muitos não são alfabetizados, né? Então a maioria, mas tem a questão da leitura funcional. Então ele sabe, ele olha uma marca e sabe identificar, ele olha ali o símbolo do McDonald's e sabe identificar que é o McDonald's, mas o restante, porque é dado de pesquisa, mas eu posso sim. Ah, tá, jóia. Obrigada, viu? Tranquilo. Aí eu mando, não sei se eu mando para a Gabi, ela compartilha com vocês, pode ser assim? Pode ser, pode ser. Vocês têm acesso à escala? Vocês tiveram acesso? Alguém, até o pessoal entrar, alguém já aplicou? Alguém já respondeu a escala CIS? Não. Gabi, quando eu puder retornar, você me fala, não sei quanto, não dá para eu ver quantas pessoas entraram, e ficar pequenininho aqui. A gente está vivendo, Patrícia, um momento muito condizente com o que você traz, porque a gente se debruçou sobre a construção do nosso PEI esse ano e sobre um instrumental de avaliação, né? E assim, a gente se inspirou porque a escala não está validada, né? Não está autorizada para uso, como você disse. A gente tem muito contato com a Carla, que é do grupo de São Carlos, que hoje está como Sim. secretária aqui, né, da educação, a parte de educação especial, ela que cuida aqui no município agora. E então, assim, mas a gente se inspirou muito na escala CIS para poder traçar esse instrumental de avaliação que entra em vigor a partir do ano que vem, sabe? A gente se baseou muito, assim, nesses aspectos, né, de vida diária, porque igual tem muitos alunos que não são alfabetizados, né?
e que quando você fala de percurso, de promover o aluno, de justificar ou não essa promoção, e cognitivamente, às vezes, ele não responde a todas as habilidades e competências, a gente tem que ter outras formas de avaliar, e a funcionalidade é uma delas, né? Porque se o aluno não senta e ele passa a sentar, ele evoluiu. Se ele não come sozinho, ele passa a comer, ele evoluiu, né? Então, a gente tem feito muito esse exercício de reflexão no desenho desses instrumentais que a instituição vem adotando, sabe? Vem muito ao encontro que você está trazendo. Que legal. Se vocês quiserem coletar a escala, a gente está precisando de parceria. A gente precisa dos últimos dados. A gente está na parte de ter que replicar, enfim, tem que fazer 2 aplicações com o mesmo caso. Aí, se vocês quiserem conversar, a gente está precisando para validar, é a única coisa que falta. Então, sim. Depois a gente pode dialogar com a direção, né? Aí acho que envolve outras instâncias também. Pode prosseguir, eu acho. Maravilha. Então, vamos lá. Então, estava falando da aprendizagem ao longo da vida, então, voltando, uma das coisas que a gente mais trabalha aí é a questão da leitura funcional. Então, ver se ele consegue identificar, eu estava dando exemplo de marcas, né? Então, do McDonald's, do logo do Mac, se ele consegue, mesmo sem ler, saber o que é, né? Várias outras coisas, então, o ônibus, às vezes eles conseguem identificar só pela primeira letra. Então, um dos exemplos, né, de leitura funcional, eu vou mostrar para vocês depois uma pesquisa que eu fiz, e aí a gente usou a receita toda desenhada, então eles, por meio da leitura funcional, eles também conseguiram compreender e realizar aquilo que era preciso. A outra área de atividade de emprego, então, é uma das áreas que mais tem déficit no Brasil, então a gente já fez essa análise. Infelizmente, as pessoas com deficiência intelectual não chegam no mercado de trabalho, as empresas preferem contratar surdos, com deficiência física, então, por ser mais fácil mesmo então, de adaptar, a pessoa com deficiência intelectual normalmente precisa de um emprego apoiado, então precisa de um treinamento, e aí eles acabam preferindo, né, essas outras deficiências mais fáceis. Mas a gente também avalia isso na escala, então coloca a questão desde a interação dentro do trabalho, como seria para ele aprender as habilidades, se ajustar a novas habilidades. Então, no trabalho a gente sempre precisa, né, se ajustar, chega algo novo, então como chegou a pandemia, como seria para uma pessoa com deficiência intelectual se ajustar nessa novidade, né, nessas novas atribuições que precisa ter dentro do trabalho. Então, isso tudo é colocado aí na escala. A outra parte é de saúde e segurança. Então, essa pessoa toma medicamento sozinho, ela sabe se deslocar, ela tem noção do que é perigoso, do que não é, ela saberia chamar um serviço de emergência caso necessitasse. Então, vou mostrar para vocês na minha tese. Eu fiz um trabalho com os pais e familiares, e um deles ensinou o jovem com deficiência intelectual a fazer esse contato com o serviço de emergência, caso acontecesse alguma coisa. Então, morava só ela e a mãe, e aí, se acontecer alguma coisa com a mãe, como seria? Então, qual seria a reação? O que deveria ser feito? Então, isso foi ensinado também por meio do currículo funcional. Então, a gente vê a quantidade de habilidades que dá para a gente ensinar com o currículo funcional. Não fica só, que muita gente acha que é só atividade de vida diária, e a gente vê que não é. Então, tem muitas outras áreas. Atividades sociais é uma das áreas, junto com vida doméstica, né, que é como é trazido na CIS, que eles têm menor apoio. Então, no Brasil, em geral, no Brasil, as pessoas com deficiência intelectual precisam de menos apoio em atividades sociais e atividades de vida diária. Por quê? Porque são as atividades que a gente mais ensina. Então, atividade de vida diária é aquela questão do cuidado pessoal, principalmente, e atividades sociais, então, para eles socializarem, participarem, manter amizade, se comunicar. Então, são as atividades que a gente vem ensinando para as pessoas com deficiência intelectual. A área de proteção e defesa, então,
vai desde defender seus direitos dos outros, exercer responsabilidades legais, então nas eleições, fazer escolhas, tomar decisões. Aqui são os itens de apoio médico, então é o que acaba prejudicando e precisa de mais apoio. Então, por isso que vem no final da escala toda a questão de apoio médico e a outra tabela de apoio comportamental. Então, quando tem algo marcado nesses dois itens, né, é porque a pessoa com deficiência intelectual precisa de um apoio maior. E aí, pensando nisso tudo, o que seria, né, o currículo funcional natural? Quando eu tenho a base dessa avaliação, eu vou ter uma base sólida para que eu consiga fazer, pensar num planejamento embasado no currículo funcional natural. Então, o currículo funcional natural, ele foi pensado já há muito tempo e foi pensado para crianças sem deficiência. Então, para crianças de 5, 6 anos sem deficiência, para eles aprenderem aí as habilidades funcionais. Só que depois ele foi adaptado e até hoje ele vem sendo pensado, porque LeBlanc é viva e ainda faz pesquisa, então ele vem sendo pensado e adaptado e readaptado para ser utilizado para as pessoas com deficiência intelectual e com autismo, tendo como base ensinar algo que seja útil para essa pessoa. Útil logo, então não útil daqui 2, 3 anos. Então eu não vou ensinar um estudante com 12, 13 anos o que ele vai precisar lá no trabalho. Isso não vai ser útil, isso não é útil agora. Eu não vou ensinar um estudante a andar de avião se ele não vai ter a oportunidade de andar de avião naquele momento. Então, eu preciso ensinar de acordo com aquele ambiente que ele vive, aquela realidade que ele vive, o que ele está precisando agora. E aí eu vou pensar num ambiente de ensino, num procedimento, num material, num reforçador, o mais próximo do real possível. Então, a gente vê muita gente criticando o currículo funcional e colocando ele está dentro, né, da análise do comportamento, que também, infelizmente, é uma área muito criticada, porque as pessoas só veem uma parte dela. Então, acham que a pessoa fez certo, eu vou dar um chocolatinho. E não é isso que a gente quer. Então, a gente quer que seja o mais próximo do real possível. Para quem tem filho, para quem tem criança em casa, quando a criança acerta, quando a criança faz uma coisa boa em casa, eu não deixo passar. Então, eu dou um reforço, eu falo parabéns, eu faço uma festa ali para ele, e isso faz com que ele mantenha esse comportamento nas outras vezes que ele for colocado numa situação parecida. Mesma coisa as pessoas, né? Os estudantes que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente precisa desses reforçadores, então, o mais próximo do real possível. Essas habilidades que vão ser ensinadas, então, elas precisam ter função para a vida desse indivíduo. Tudo que a gente aprende que tem função na nossa vida, a gente aprende de forma mais fácil. Então, como não lembrar das aulas de matemática, que a gente ficava se perguntando, mas onde eu vou usar essa fórmula? Eu não vou usar isso nunca na minha vida. E aí a gente acabava decorando para passar na prova, para passar no vestibular, que era ali que tinha a função. E aí, se eu perguntar aqui, se eu colocar aqui aliás, só quem goste muito de matemática, mas eu colocar aqui Bhaskara, vão ser poucos os que vão saber responder um problema envolvendo essa fórmula. Então, a gente aprende quando tem função para a nossa vida. Fora isso, a gente decora para passar ali aquele período e aí esquece. Então, tudo que é decorado é esquecido. Então, é a mesma coisa com os nossos estudantes. Então, se for útil para ele aquilo que a gente está fazendo, então ele vai conseguir aprender de uma forma mais fácil. Por isso que no currículo funcional a gente precisa estar muito próximo da família. Então, o que vai ser útil no ambiente que ele vive? Que ele vive ali na escola com a gente, né? Quem está num período só 4 horas, quem está em 2 períodos, 8 horas. Depois ele vai para casa. Então, a maior parte do tempo ele vive com a família. Então, o que seria útil para ele fazer na família? Então, por isso que a gente precisa pensar o que tem função. E por isso que o que é funcional para uma pessoa não é funcional para outra pessoa. Mesmo que eles tenham a mesma idade, a mesma deficiência,
estejam na mesma comunidade, mas vai diferenciar. Então, o que é funcional para mim pode ser diferente, é diferente do que é funcional para uma outra pessoa da minha idade. E aí vem o exemplo, então, do aeroporto, que eu falei para vocês, então é um exemplo real, quando eu estagiava na APAE de São Carlos. Então, a gente teve um estudante lá que a mãe veio falar com a professora, e aí eu era estagiária, que eles iam viajar, e o estudante precisava aprender a se comportar num avião. Então, como é que ela ia fazer, né? Como é que ela ia fazer ele ficar sentado? Porque, pelo menos, para decolar e pousar, ele precisava estar sentado. Ele precisava sentar na cadeira certa, porque a gente também não entra no avião e senta na onde a gente bem quiser. Então, a gente já tem ali marcado. E aí, em São Carlos, tem o Museu da TAM. A gente foi até o Museu da TAM, onde tem um avião que eles podem entrar, então a gente pode, né, como é o mais próximo do real possível, a gente foi com toda a turma aproveitou o museu, e o estudante, a gente foi com o foco de ensiná-lo como é um avião, como é entrar no avião, onde você coloca a sua mala. Então, a gente levou a mala, como se ele estivesse entrando mesmo no avião ali com a família. E aí foi ensinado isso para ele. Então, ele reconhecia os números, ele não sabia dizer os números, mas ele fazia a leitura funcional dos números e das letras. Então, ele aprendeu, a gente foi várias vezes, tá? Não foi uma vez só. Ele aprendeu a olhar, então, no cartão, a gente imprimiu um cartão mais ou menos igual ao que se usa nos aeroportos, e aí ele ia procurando no avião onde ele ia sentar, como é que ele ia guardar a mala. Então, a gente fez essa parceria e ele conseguiu aprender, e foi mais fácil quando ele foi com a família, que ele já sabia. Então, a mãe, ele era verbal, né? Então, a mãe falou depois da viagem, que ele comentava, mas já fui com minha professora no avião, era assim também. Então, só que o de lá era vermelho, e aí o que ele foi da Gol, então tinha diferença de cor, então foi bem legal a experiência. Outra coisa que a gente costuma citar aqui é a questão das cores, que muitas vezes a gente fica batendo na tecla, porque o menino tem que aprender cor, tem que aprender o que é azul, o que é amarelo. Para quê? Então, vocês já pararam para analisar para que a gente aprende cor? Então, a partir desse momento que a gente para analisar por que se aprende cor, então a gente vai trabalhar em cima disso. Então, eu aprendo cor para eu aprender a ler ali o semáforo. Então, se eu sou pedestre, o verde para o pedestre, ele precisa parar. O verde no carro é porque eu vou passar. Então, tem significados diferentes, a mesma cor. Então, isso a gente pode trabalhar dessa forma para o estudante. Também vai ser funcional para aquele estudante que vai trabalhar numa loja, por exemplo, e vai precisar separar as roupas por cores. Então, aí sim, aí ele vai ter que separar por cores, vai ter uma função na vida dele. Agora, ficar pintando bolinha, pinte uma bolinha de azul, pinte 2 bolinhas de vermelho. Qual é a função de fazer isso? Então, a gente precisa pensar nas atividades que a gente está passando para o nosso aluno. Então, precisa ter função. Por isso que muitos não fazem. Então, a gente precisa ter cuidado, inclusive em questão da idade. Então, eu já entrei em instituições que eu vi jovens e adultos, até hoje, pintando bolinha, colando papelzinho ali naquele círculo, naquele quadrado. Então, não dá, né? Não tem função nenhuma aquela atividade para ele. E a questão do natural. Então, como a gente já pensou antes, tudo tem que ser o mais natural possível. Então, situação de ensino, os materiais que eu seleciono, os procedimentos que eu vou utilizar, a lógica na execução das atividades. Então, onde é que eu vou inserir essa atividade para ensinar o estudante? Então, isso também muda, de acordo com o que eu for ensinar. Por exemplo, se eu vou ensinar esse estudante a escovar o dente, qual o horário que a gente escova o dente? Então, depois que a gente come. Esse é o horário que, se a gente está ensinando ele a escovar o dente, a gente precisa ensinar. Eu escovo o dente com uma pasta que cabe na minha boca, e não com uma escova que cabe na minha boca, e não com uma escova grande, que o movimento que eu vou fazer com aquela escova é totalmente diferente. Então, eu já vi algumas adaptações também com aquela mega escova, e aí o dente para a criança, ou para o jovem, né?
ir lá aprender a escovar o dente. Aí eu vou ensinar ele a amarrar o sapato. Aí tem aqueles sapatos feitos de isopor, que às vezes dá mais trabalho, né? Porque aí você tem que fazer um material, aquele sapato feito de isopor, para ele aprender a dar o laço. O material é outro. A posição que esse estudante vai ficar é outra. Ele tem o sapato dele ali. O tênis dele está no pé dele. Por que não ensinar com o material que está ali? Aquilo é um material natural. Aquilo é um material que a gente quer que ele aprenda. A gente quer que ele aprenda a amarrar o cadarço do sapato dele, e não de outra pessoa. O ideal é o dele primeiro, né? Depois o do outro. Então, muitas vezes a gente não precisa adaptar nenhum material. O material já está ali com ele. Então, quanto mais a gente puder evitar situações artificiais, melhor. E qual seria o objetivo, né? Então, pensando no como ensinar, eu tornar essa pessoa o mais independente possível. Então, esse tem que ser o nosso principal objetivo com qualquer pessoa que a gente for ensinar. E aí eu preciso estabelecer qual comportamento eu vou ensinar, qual momento que eu vou fazer esse ensino, como é que eu vou ensinar, então, quais são os procedimentos de ensino, como é que eu vou chegar na sala, qual vai ser a proposição ali que eu vou fazer. Então, isso precisa estar tudo bem detalhado. E eu preciso avaliar, né? Então, como eu falei, a avaliação sempre contínua. O ensino, ele precisa ser centrado no aluno. Então, o PEI aí que vocês estão pensando, sempre centrado no aluno, no estudante, na especificidade daquele estudante. Não tem como fazer PEI para a sala, então a gente faz PEI para o aluno. E aí, às vezes, vários estudantes precisam de uma mesma atividade para fazer, né, para aprender, e aí a gente aproveita o momento. Ah, mas como é que eu vou aplicar a atividade para um e eu tenho 15 na minha sala? Tudo bem, foi o que eu fiz no meu TCC. Acho que eram 15 mesmo que tinha na sala, e aí eu fui aplicar de acordo com o que um precisava. Só que os outros não deixaram de participar. Então, os outros participavam da aula de culinária, auxiliavam, liam a receita, mas o foco era em um. Então, quem precisava era esse, que, né, a gente vai focar. Os outros também vão estar ali presentes. Assim como no outro momento, esse que foi o foco no dia, vai ficar ali participando da atividade que é foco para outro estudante. Então, é isso que a gente tem que pensar dentro da sala de aula. A sequência lógica a gente já falou. A questão da idade também é fundamental. Então, jovem e adulto precisa fazer atividade de jovem e adulto. Então, ninguém aqui gostaria que colocasse a gente para ficar fazendo atividade de criancinha. Então, se é para dançar na festa junina, por exemplo, a gente tem música de adulto e a gente tem música de criança. Então, eu vou colocar adulto para dançar música de adulto, criança para dançar música de criança. Então, essa é uma comparação que a gente sempre faz. Os estudantes, uma vez na PAI também, a gente colocou eles para ajudarem nas barracas que tinham lá, então, de atirar na boca do palhaço, atirar argola. Então, alguns estudantes com deficiência intelectual ficaram responsáveis nessas barracas junto com as professoras, né? Então, de acordo com a idade. Então, ao invés deles dançarem, porque eles davam super trabalho para dançar, você via que eles estavam demonstrando ali que eles não queriam. Então, eles também podem escolher o que eles querem e o que eles não querem. Então, às vezes, não estão fazendo porque eles não querem. A gente também não é assim. A gente também não faz. Às vezes, a gente não quer fazer aquilo e tá tudo bem. Mesma coisa a comida no refeitório. Eles podem escolher. Então, você não precisa dar o prato pronto para ele. Eu já vi em algumas excursões, a professora já vai lá e já monta. É mais rápido? É mais rápido você montar e dar lá o prato pronto para eles. Mas eles também têm vontades, eles também têm opinião, então eles podem escolher. A gente precisa mostrar que eles também podem. Então, esse é o nosso papel, dar essa independência para eles também. Porque eles não vão ter a gente como professor sempre, e nem os familiares. Então, eles precisam criar essa independência também. Eu, enquanto professora, eu preciso manter o entusiasmo. Então, na literatura está, né? Quem ensina é o termômetro. Então,
é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não está 100% todos os dias, ninguém está. Mas a partir do momento que eu piso dentro da escola, os problemas ficam para fora. A partir do momento que eu piso dentro da sala de aula, todas as outras questões têm que ficar para fora, senão a gente não consegue dar aula. Então, quando a gente entra ali, a gente vê que às vezes a gente leva para dentro. E aí todo mundo aí pode fazer o exercício de pensar, aquele dia que você estava mal, que você não conseguiu deixar as coisas para fora, que não teve jeito, que entrou ali, que não deu, a aula não foi igual aos outros dias. Os alunos não rendem, parece que eles percebem ali que você não está bem, e aí não rende professor, não rende aluno, e aí fica complicado. Então, o máximo que a gente puder é manter o entusiasmo mesmo, deixar os problemas para fora e ali conseguir aplicar o currículo funcional, enfim, o que a gente estiver aplicando junto com esses estudantes. Eu preciso também manter um tom de voz adequado, então eu não preciso gritar com os estudantes, não preciso falar mais alto, e prestar muita atenção na linguagem que a gente utiliza. Às vezes a gente utiliza termos, às vezes até sem querer, e aí o estudante não faz, não porque ele não sabe, mas porque ele não entendeu o que você perguntou para ele. Ele não entendeu o que você pediu para ele fazer. Então, voltar, quanto mais curto for a ordem que a gente der, né, o pedido que a gente fizer, quanto mais curto, quanto mais claro, sem duplo entendimento, melhor vai ser o aprendizado e melhor vai ser a resposta desses estudantes. Eu preciso buscar também uma aprendizagem que ocasione o menor número de erros possível. O que é isso? Não é que o aluno não possa errar, mas esse estudante ele já carrega tantos erros. Quando a gente erra um bocado de vezes a mesma coisa, a tendência é a gente deixar de fazer. Então a gente para de fazer. Eu não vou ficar tentando, vou errar aqui até quando? A mesma coisa os estudantes. Então, quanto menos eles puderem errar, quanto mais a gente puder enfatizar as habilidades para eles aprenderem novas habilidades, eu começo do mais fácil para ir até o mais difícil. Eu tinha uma estudante que ela não conseguia abrir a torneira para escovar os dentes. E aí a gente começou a afrouxar a torneira. A gente viu que foi uma estudante que eu trabalhei em casa com ela, com a família, e a gente via que ela usava o mesmo banheiro que o pai e a mãe, e eles forçavam muito a torneira para fechar. E aí não é que ela não sabia fazer o movimento para abrir a torneira, mas é porque a torneira estava tão forte que ela não conseguia abrir. E aí ficava que ela não sabia escovar o dente. Mas não era por causa disso. Então ela já não conseguia fazer o primeiro passo, que era abrir a torneira. Para que ela ia tentar o resto? Se a mãe vinha e fazia por ela. Sempre quando eles tiverem alguém que vai e faça por eles, qualquer um aqui deixaria o outro fazer, né? Então, quando a gente tem alguém para fazer pela gente, né, é muito mais fácil. Então a gente começou a deixar a torneira mais afrouxada, e aí ela conseguia, né, pelo menos tentar fazer as outras habilidades, e aos poucos ela foi aprendendo. Então a mesma coisa quando a gente for ensinar. A gente não pode repetir mais de 2 vezes o mesmo pedido, a mesma ordem. Se eu falei 2 vezes, de uma forma calma, que o estudante entendeu o que eu pedi, e ele não fez, é porque ele não sabe. Então, é porque ele precisa de mais apoio. Então, se eu estou ali num auxílio verbal, né, que eu só pedi, eu vou dar um auxílio demonstrativo. Então, vou mostrar para ele como ele faz. Né? Então, depois, se eu mostrei ele não fez, mostrei 2 vezes ele não fez, aí eu vou partir para o auxílio físico. Auxílio físico esse que deve ser evitado. Não deve ser a primeira coisa. Né? A gente tende a já fazer ali junto com ele o auxílio físico de primeira. Não, a gente precisa dar independência. A gente precisa que eles sejam mais independentes possíveis. Então, a gente começa com ajuda verbal, depois demonstrativa, para depois chegar no auxílio físico. E isso requer que a gente mantenha calma, que a gente controle a ansiedade nesse mundo ansioso que a gente vive. Nem todos os estudantes respondem no mesmo tempo. Cada estudante tem um tempo. E isso a gente vai percebendo de acordo com o trabalho que a gente tem com eles. E a gente precisa se acalmar ali. Às vezes ele não responde no tempo que a gente quer. Às vezes ele não responde só com o apoio que a gente está dando e a gente precisa fornecer mais um. Às vezes no dia anterior ele respondeu de primeira, mas hoje,
sei lá, pode ser remédio, pode ser algo que aconteceu em casa, e aí ele não respondeu de primeira, a gente precisa manter a calma e ir ali interagindo, brincando, enfim, conversando com ele, como um amigo mesmo, para que ele consiga fazer. Todo esse ensino, a gente precisa partir, então, primeiro das habilidades que ele já sabe e os interesses. Então, tem um estudante que ama dinossauro, ou tem um estudante que ama assistir filme. Então, a gente parte desse interesse para ensinar o que a gente quer, inclusive dando isso como reforço. Então, a gente faz isso também com os nossos filhos, né, com as nossas crianças em casa. Quando eles fazem uma coisa boa, a gente dá a contrapartida. Mesma coisa com os estudantes. Participação da família. Ideal, porém a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, porque a família não participa. Então, é uma das coisas que mais me perguntam em palestra. Mas a família de fulano não participa, e aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar de fazer? Não, a gente vai fazer a nossa parte. Se a família participar, é óbvio que é muito mais fácil dele aprender e que ele vai manter aquilo nos outros ambientes. Se não participar, a gente faz a nossa parte. Muitos aprendem ali na instituição, fazem ali na instituição, os pais até, né, ficam emocionados quando a gente mostra que eles fazem ali na instituição, porque em casa acaba que não tem essa liberdade, né, essa participação. Se a família participasse mais, eles poderiam aprender ali como fazer também em casa. E o que eu já falei para vocês, então, todos podem aprender. As maiores dificuldades estão no ensino e não na aprendizagem. Então, é a gente que precisa adaptar o ensino ao aluno e não o aluno se adaptar ao ensino. Um dos modelos que eu utilizo muito para o ensino é quebrar a atividade em pequenos passos. E aí a gente faz, né, a cadeia de comportamentos, que nada mais é que quebrar uma mesma atividade em pequenos comportamentos, como essa, que é a atividade de tomar banho, e aí tem todo o passo a passo do tomar banho. E eu avalio essa atividade com esses níveis de ajuda. Isso é para a gente conseguir ver quanto de independência ele tem para fazer aquela atividade, tá? E aí eu tenho esses 5 níveis de ajuda. Então eu coloco 5 pontos se ele faz sozinho, aquele comportamento. 4, se ele precisa só de dica verbal. 3, se ele precisa de dica verbal e demonstrativa. 2, auxílio físico parcial. 1, auxílio físico total. E 0 é o não executa, que é quando ele não deixa a gente dar o auxílio físico para ele. Aqui são os 5 níveis de ajuda que a gente normalmente coloca, passando do jeito que a gente tinha comentado antes, então só passa para o auxílio de baixo, se ele não fizer com o auxílio de cima. E o instrumento é esse que a gente utiliza, então, para avaliação contínua, é um dos melhores instrumentos, então eu utilizo, inclusive, aqui com os estudantes do IFE, e aí coloca, né, o dia que a gente está trabalhando, aquele comportamento, aqui nessa primeira coluna, vocês vão colocar todos os comportamentos daquela cadeia, e aí vai avaliando cada um deles. Então, lá na atividade do banhar-se, vamos voltar lá. Então, eu pedi para ela entrar embaixo do chuveiro. Pronto, eu pedi para ele entrar, ele entrou sozinho. Pronto, ele fez execução independente. Certo? Então, ele teria 5 pontos. Aí, o de baixo, colocar o... Alguém ligou o microfone. Vamos pegar outro comportamento. Colocar o shampoo na mão. Então, esse comportamento ele não conseguiu fazer sozinho. Nem com dica verbal e nem com dica demonstrativa. Ele precisou lá de um auxílio físico parcial, que ao começar a fazer com ele, soltar, ele faz sozinho. Então, aí ele vai receber aqui os 2 pontos. E aí a gente faz uma regrinha de 3, né, que chega na porcentagem de independência desse estudante. Então, é um instrumento muito utilizado e que a gente consegue ir vendo, aos poucos, ele evoluindo. E aí eu vou trazer alguns exemplos, rapidinho, para vocês verem isso tudo sendo colocado na prática, que é o meu TCC, a dissertação e a tese. Foram 3 trabalhos que eu usei o currículo funcional natural. No TCC, eu trabalhei dentro de uma instituição especializada. Eram vários jovens, mas o foco era em um jovem com deficiência intelectual,
E aí eu trabalhei em parceria com a professora e com a mãe. Criamos todo um programa elaborado a partir do currículo funcional natural. Naquela época ainda não existia a escala CIS, então a gente usou um outro instrumento que também avaliava o comportamento adaptativo. E por meio desse instrumento e dos relatos da mãe e da professora, a gente escolheu 4 atividades, que foram preparo da receita, lista de mercadorias, fazer compras e uso do dinheiro. Vocês veem que são 4 atividades interligadas, então por isso que a gente consegue ensinar as 4 praticamente no mesmo momento, né? Uma coisa puxa a outra. Toda vez que a gente vai ensinar uma nova atividade, eu preciso saber como é que ela está sendo feita antes. A questão da lista de mercadorias e da receita. Então, antes de adaptar ela para o currículo funcional natural, a professora chegava, colocava na lousa, né? Tinha 14 alunos. Dos 14, a gente tinha um alfabetizado e um copista. Os outros 12, incluindo o aluno-alvo, né? Vamos falar assim, que foi o que eu trabalhei, que inclusive era tido como o mais problemático da sala, copiava dessa forma. Então, que a gente pegava num outro dia, a gente não entendia nem o que tinha ali. Então, ele não era copista e também não era alfabetizado. Então, fazia um bocado de bolinha, como se estivesse copiando o que a professora passou na lousa. Nada funcional, né? Então, ele não aprendia nada. Eu levei, então, a receita adaptada, que eu já tinha comentado com vocês. E aqui, todas as marcas foram selecionadas junto com a mãe. Exatamente as marcas que tinha em casa. Então, o óleo que a mãe usa em casa, o açúcar que a mãe usa em casa. Então, isso facilita com que ele conseguisse visualizar, ler o que era e identificar. Então, por meio da receita, a receita sempre tem, né, uma primeira página com os ingredientes, que é por onde ele identificava e fazia a lista de mercadorias para ir fazer compra, e depois vem o passo a passo. Então, ele conseguia contar por meio das imagens, ali 1, 2, 3, 4 colheres. Então, ele já sabia que era 4. O liquidificador, o que ele tinha que pegar, onde ele tinha que colocar. Então, por meio das imagens, ele conseguia ler a receita. Num primeiro momento, eu queria que ele fizesse a lista de mercadorias. Se ele não escreve, precisa ser por imagem. Eu levei esse panfleto, onde eu pensei, ele recorta daqui, cola num outro lugar e faz a lista de mercadorias. Tá. Ele nunca tinha pegado numa tesoura. Se vocês veem aqui, eu levei para todos os outros também, então todos os outros faziam, mas o foco era ele. Ele nunca tinha pegado numa tesoura. Ele precisou de apoio, de auxílio físico, a aula toda. Só que isso nunca ninguém tinha visto. Então, se nunca ninguém tinha dado a oportunidade para ele pegar na tesoura, como é que iam saber se ele tinha habilidade ou não? E aí, no primeiro dia de intervenção, que eu cheguei para fazer com esse menino, ele precisou de auxílio físico a aula toda. Então, foi eu ali cortando com ele a aula toda. Tá certo esse tipo de apoio? A gente precisa evitar, né? Então, a gente acabou de ler lá que a gente precisa evitar a ajuda física. O erro está na onde? No procedimento de ensino e no material utilizado. Tem como adaptar? Tem. Então, eu fiz a segunda adaptação do panfleto. Então, nesse panfleto, ele não precisava recortar. Chegava o panfleto assim para ele, é de velcro. Todos os alimentos estão colocados no velcro. E aí ele tirava desse aqui e vinha para esse, onde ele montava a lista de mercadorias num papel cartão menor que ele levava para fazer as compras. Então, na primeira linha, ele já sabia que ele ia botar a lista. A primeira e a segunda linha era para isso. A última linha, a gente já tinha, né, esse combinado. Então, sempre que ele colocava no carrinho, então, eu já achei a água. Ele colocava a água lá para a linha de baixo, para ele não se perder do que faltava ainda comprar no mercado. Até porque as coisas no mercado a gente não vai ficar zanzando para ficar achando na ordem que está ali, né, na lista de mercadorias. A gente vai achando e vai riscando, né? Para a gente que escreve, a gente vai riscando o que a gente achou. Então, ele fazia esse controle, tirando e colocando na lista de baixo. Começamos pelo mercado fictício, então, dinheiro fictício, um mercado fictício.
ele não descia no mercado com a mãe. A gente tem esse relato da mãe. Então, antes da pesquisa, ela levava ele no mercado, ele ficava no carro. Nos passeios da instituição, ele só ia se fosse de van, ele não ia andando. Então, foi uma questão que foi levada em conta. A gente começou fazendo pelo mercado fictício, onde eu precisava que ele entendesse como é que o mercado é dividido. O mercado é dividido em seções. Então, tem a seção da limpeza, tem a seção ali do açúcar, do sal, dos empacotados, tem a seção da geladeira. Então, isso foi ensinado para ele dentro da instituição, para depois ele chegar no mercado e conseguir achar da melhor forma. Começamos a utilizar também o dinheiro fictício, então as notas a gente acha fácil nas lojas de R$1. As moedas eu fiz uma a uma, então recortei, plastifiquei para ter maior durabilidade, tentando manter sempre o mesmo tamanho da moeda, então lembrando o material mais próximo do real possível. E eu queria que ele entendesse que cada coisa tem o seu valor. Então, eu não queria só que ele chegasse, pagasse e pronto. Então, ele precisava entender que cada produto tem o seu valor. E aí, a gente começou no mercado fictício e depois no mercado real, porque tinha parceria com o mercado real. Então, a gente começou a pagar cada produto. Então, ele passava um produto e pagava. E aí, a gente começou a trabalhar com o pareamento. Então, eu já sabia antes quanto é que ia dar a compra. Porque a gente tem a parceria, a gente está no momento de ensino, a gente precisa ter parcerias para ensinar. Então, com o pareamento, exatamente o que tinha aqui nessas fichas, que era o que ele ia comprar no dia, é o que tinha na carteira. Então, eu já levava tudo trocado, exatamente igual estava aqui, que ele fazia esse pareamento e pagava ali no caixa. Então, ele conseguia compreender cada coisa tinha seu valor. Mesma coisa quando foi o total. Então, eu já sabia quanto ia dar o total da compra, e aí eu fazia a ficha, e aí ele conseguia pagar. E aqui é ele fazendo a primeira compra no mercado real. Então, foi quando ele foi para o mercado. Nunca me deu trabalho, então ele, não sei se foi porque ele teve a independência ali, a gente já estava trabalhando. A questão, então, aqui é a primeira vez dele no mercado, então, quando ele realmente foi, teve independência, nunca deu trabalho para ir, então ia andando, voltava andando da instituição até o mercado. A gente começou num mercado menor, depois foi para um supermercado, então teve todo esse passo a passo também, o mais próximo do real possível. Falando de dados, então tem aí os dados das 4 atividades. As primeiras linhas vermelhas, que a gente chama de linha de base, é quando não tinha intervenção. Então, a gente vê que na primeira atividade, ele não fazia quase nada com independência. Então, quanto mais alto, mais independência. Era tudo a professora que fazia, então a questão do preparo da receita, nada era deixado para ele fazer. Ele, muitas das vezes, ia só assistir, e os outros colegas e a professora que fazia. Mesma coisa a atividade 2, então a professora acabava fazendo. O que aconteceu na atividade 3 e na atividade 4? Que subiu um pouquinho. Professor não é burro, Então sabe que ali a gente está fazendo uma pesquisa e que eu queria que ele tivesse independência. Então, quando ela começou a notar isso, no fazer compras ali, ela começou a deixar ele empurrar o carrinho, ela começou a deixar, então, ela selecionava ali o que ia comprar, dava para ele colocar. Então, isso acaba subindo um pouquinho a porcentagem de independência, que a gente quebra a atividade em pequenos comportamentos, e esses comportamentos também contam. Então, por isso que está um pouquinho mais alto, mas nada que passe ali os 70%. Quando a gente começa a intervenção, então, a gente vê que é a hora que a gente deixa ele fazer com maior independência possível, utilizando o currículo funcional, a gente vê aí todos, na primeira sessão, subindo para pelo menos 60% de independência. O que depois, na segunda, só vai subindo. Então, o que chega nos 75%, 80% rapidinho. E no final, aí chega nos 90%. Por que na primeira sessão, algo que não era nem 20%, pegando ali a primeira atividade, pula para 60%?
Será que é porque ele não sabia fazer? Mas se ele não soubesse fazer, como é que ele ia ter tudo isso de independência na primeira sessão? Ou será que era porque ele não tinha oportunidade de fazer sozinho? Será que era porque a professora acabava fazendo por ele, né? Ou a mãe, ou quem estava ali perto, acabava fazendo por ele. Então, só vai dar tempo de passar essa, mas as outras pesquisas dão um resultado semelhante e é de muita gente. Então, aqui eu estou mostrando de um aluno para vocês. Da pesquisa da dissertação tem mais 4 alunos e da pesquisa da tese tem mais 10. Todos com basicamente o mesmo dado. Então, quando a gente faz a intervenção, utilizando o currículo funcional natural, deixando eles fazerem com independência, utilizando aqueles níveis de ensino, a gente vê mudar muito. E na primeira sessão, o que mostra que não é porque eles não sabiam, é porque faltava oportunidade. Aqui a gente vê os níveis de apoio, né, que a gente dava, então passa ali a se utilizar pouquíssimos níveis de ajuda física, então pouquíssimos ali em todas as atividades. Logo ele já começa a fazer muita coisa independente, que é a azul, né? Quanto mais barra azul, melhor. A barra verde é a dica verbal, que é normal ter, mas o que a gente mais quer é ver, quanto mais azul o gráfico, melhor. Então a gente vê isso mudando muito, do vermelho, que é o não executa, para o azul, que é uma execução independente. Esses foram os dados do TCC. Do mestrado eu vou passar rapidinho para vocês verem. Foi com 4 estudantes, junto com as mães. A gente trabalhou vida na comunidade e também utilizou a lista de compras e utilizou o mapa. Então foram 2 atividades. 2 trabalharam o fazer compras e 2 trabalharam deslocar-se. No mapa, eu colocava pontos específicos. Então, toda vez que tinha mudança de rota, que eles tinham que virar em algum lugar, tinha ali a foto da onde eles iam entrar. Esse mapa é hipotético, porque a gente não pode colocar o mapa original para não identificar nem a cidade, nem onde era feito, mas era basicamente esse mapa que a gente consegue no Google Maps, só que com as imagens. O mesmo dado, então, anterior, né, que eu já discuti com vocês, então, aqui ainda tem o dado da família, porque eu ensinava a mãe a ensinar o filho, que na pesquisa, né, a gente tem aquela questão de deixar depois, né, então eu não posso só pesquisar aquele período e largar por isso. Então a gente tem que sempre deixar alguém responsável para fazer, continuar, né, a intervenção depois. Então a gente vê o mesmo dado aqui se repetindo, os estudantes demonstrando muito mais independência em realizar quando a gente começa a utilizar os procedimentos adequados. E aqui, que é onde eu queria chegar, é a escala CIS. Então, é a escala que a gente discutiu hoje. Aqui na escala, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, quanto mais alto aqui a pontuação, mais apoio o estudante precisa. Então, o vermelho é antes do programa. Então, é o que eles precisavam de apoio antes de eu aplicar a minha intervenção. E o verde é de 6 a 12 meses depois, que é a duração que teve o programa. E aí eu reapliquei a CIS. CIS é essa que eu falei para vocês que a gente trabalhou, 2 atividades, uma com cada jovem. Somente da segunda coluna aí de cada tabelinha. Então, que é a vida na comunidade. A tendência, né, quando a gente pensa, então só vai abaixar essa área, ele aprendeu ali aquela atividade. Mas não é, gente. Então, uma coisa está ligada com a outra. Olhem o vermelho, como está lá em cima, quanto de apoio esse estudante precisa. Vamos pegar aqui o primeiro, né, que foi o que mudou todos. Então, olha a quantidade de apoio que essa jovem precisava em todas as áreas, todas de 8 para cima, antes da gente aplicar o programa. E aí, quando a gente aplica o programa, trabalha uma área, que no caso dela foi fazer compras. Essa área só aqui, na segunda coluna, vida comunitária, a gente vê todas as outras áreas abaixando. E para abaixar um aqui, tem que abaixar muito lá dentro da escala, porque aqui é o resultado final do final, quando a gente calcula lá no manual. Então, isso quer dizer que eu ensinando uma atividade,
de uma área, eu consigo abarcar todas as outras. Primeiro, porque ela vai perceber que ela pode ser independente, ela pode fazer sozinha. Segundo, que a mãe começa a acreditar e começa a deixar ela fazer sozinha. Terceiro, porque quando eu vou fazer compras, eu socializo, eu me desloco de casa, eu preciso lavar a mão, eu preciso guardar as compras na hora que eu chego em casa. Então, olha a quantidade de coisa que tem aí junto com uma só atividade. Então, a gente trabalha todas as outras áreas também. E era isso. Tinha mais a tese, mas a tese é o mesmo, praticamente o mesmo dado. Foram várias outras atividades, foi online, que eu fiz com pais e familiares. E aí a gente vê o mesmo dado se repetindo aqui com 10 jovens da escala CIS. Então, para mostrar para vocês que dá certo quando a gente trabalha com o currículo funcional natural. A gente vê também abaixando aí em todos, né, quando se trabalha uma atividade, abaixando todas as outras áreas também. Aqui a independência subindo, enquanto o nível de apoio cai. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tive que correr no finalzinho, mas acho que deu para compreender. Os dados são bem semelhantes em questão de porcentagem, em questão do que a gente estava discutindo até aqui. E eu deixo meu e-mail com vocês, deixo aberto, se vocês tiverem algum caso. Eu recebo muito caso no e-mail, então o que eu posso fazer com o caso do estudante tal, que tem dificuldade nisso, ele tem deficiência intelectual, enfim. Se vocês relatarem, a gente vai discutindo, que como a gente disse aqui, né, cada um é diferente do outro. Então, se vocês tiverem algum caso, podem me escrever aí nesse e-mail, é o e-mail aqui institucional, e aí eu estou sempre olhando e respondendo. E se tiverem alguma dúvida, eu também estou aberta aqui.